E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade, continua esperando notícias. Vamos à reflexão de hoje. Nós continuamos aí no livro do Gênesis, capítulo 20, chegamos ao capítulo 20. Nós temos aqui no capítulo 20 a história da relação de Abraão com o rei Abimeleque, né? E a gente vai ver nessa história um conflito, porque Abraão, quando chega nas terras de Abimeleque, ele apresenta Sara como sua irmã. O texto vai dizer que, por fim, ele não estava mentindo, porque Sara, de fato, era irmã dele por parte de pai. Mas Sara era sua esposa. E Abimeleque, ao entender que ela era irmã, ele toma para si como esposa Sara. Abraão, temendo por sua vida, né, ele não se opõe. O interessante é que o texto vai narrar que Abimeleque tinha um relacionamento com Deus também, pelo fato de Deus ter respondido, né, ter se correspondido com Abimeleque através de sonho e informou que o que ele estava fazendo era aos olhos do Senhor uma abominação. E ali houve um alerta do Senhor a Abimeleque de que ele sofreria as consequências, não só ele, mas tudo aquilo que ele possuía. Abimeleque posteriormente procura Abraão e o questiona por que ele havia feito aquilo, né? Interessante que o próprio Deus diz para que ele devolva Sara a Abraão e que Abraão, como profeta de Deus, iria interceder pela vida dele e por tudo aquilo que ele tinha, para que o Senhor pudesse ouvir essa intercessão e não castigar Abimeleque. Aí a gente percebe que há sempre um temor, né? Quando Deus se apresenta todo aquele que sente que tem a presença, né, revelada de Deus, vai carregar um temor. E com Abimeleque não foi diferente. Abimeleque procura Abraão, questiona e aguarda, né? E até recompensa, por fim recompensa Abraão para que Sara fosse justificada, né? O texto vai dizer assim. E Abimeleque, ele permite que Abraão, né, e a sua família pudesse continuar, né, nas terras, liberou o uso das terras. Mas vamos seguir com o capítulo 21, chega então o nascimento de Isaque. E com o nascimento de Isaque, o texto vai nos trazer um conflito novamente, né, entre Sara e Agar, uma vez que Sara percebe que Ismael fazia pouco caso, né, do irmão mais novo. E aí, interessante é que Deus orienta Abraão a seguir as instruções de Sara, uma vez que Sara pede para que Abraão dispense Agar e Ismael. O texto vai trazer esse episódio, fazendo com que Agar, no deserto, ela tenha uma experiência também com Deus, né?
É interessante pensar que quando Agar foi para o deserto com o menino, chegou o momento em que a provisão havia terminado, a água que eles haviam levado já não existia mais, já tinha sido consumida e o menino já estava desfalecendo, né? A ponto de Agar entender que o menino iria morrer e se afasta dele para que ela não pudesse testemunhar a morte do garoto. E o que eu quero trazer para a reflexão dessa manhã é justamente isso, né? Nos últimos momentos desse cenário, o texto vai dizer que o menino orou, porque o Senhor chega para Agar e pergunta para ela, né? O que estás fazendo? Porque eu ouvi a voz do menino e farei dele uma grande nação, por ser descendência de Abraão. E é interessante pensar que aquele menino, já perdendo todas as suas forças, ele ora ao Senhor. E a nossa reflexão é pensar justamente sobre isso, né? Aquele menino cresceu debaixo de uma paternidade, ele cresceu debaixo de um legado, ele cresceu observando o pai e a comunhão que esse pai tinha com Deus. E eu entendo que todo esse aprendizado fez com que Ismael entendesse, né, a ferramenta da oração. Então, quando o texto diz para mim que o menino, que Deus ouviu a voz do menino, porque esse menino orou nos seus últimos momentos, né, ou nos últimos momentos naquela situação, né? Mas o Senhor teve misericórdia, concedeu a Agar e ao menino água no deserto, e esse menino cresceu no deserto, se tornou, como o próprio texto diz, ele se tornou um flecheiro, se tornou um guerreiro e casou uma mulher egípcia e ali a vida seguiu para eles, né? Então a gente percebe que mesmo no deserto, mesmo numa circunstância em que parecia ser o fim, o menino, carregado de uma experiência paterna de comunhão com Deus, ele busca respostas em Deus e encontra essas respostas. Então essa reflexão que nós podemos trazer, né, para a nossa vida, nós precisamos entender que Deus, ele é comunicação e nós temos acesso a ele por meio dessa comunicação. O que nós precisamos é tomar a postura de buscar a Deus, de orar e conversar com Deus e encontrar Deus as respostas, porque ele é a nossa fonte de água que vai saciar a nossa sede, sede da vida. Então, filhos do Pai, que nesse dia tenhamos essa oportunidade de conversar com Deus, para que Ele possa saciar a nossa sede daquilo que nós estamos precisando. Afinal de contas, muitas vezes a nossa vida passa por deserto e a gente vai precisar do Senhor para saciar essa sede. Que Deus abençoe vocês, que Deus sacie a sede de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.